apresenta Amplitude 88. Bom dia, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Começa agora o Amplitude 88, o programa delas na ciência. Eu sou Clarice Rabelo, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou o William Araújo, também estudante de jornalismo da UFPE. Lembrando que além da transmissão na frequência 820 kHz, você também pode nos acompanhar pela live no Facebook. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire no Facebook. Também estamos no Instagram, Twitter e YouTube. E falando em YouTube, todas as edições do Amplitude 88 estão lá para você assistir. Após as nossas transmissões, dá uma passadinha lá e confere. No programa de hoje, vamos conversar com Clarice Guimarães, graduada em jornalismo pela UFPE, que vai falar sobre o documentário Physis, substantivo feminino. Seja bem-vinda, Clarice. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Então, Clarice, como surgiu a ideia de fazer o documentário Physis? Então, eu sempre fui apaixonada, assim, por ciências, principalmente ciências biológicas, e por algum tempo eu pensei em fazer biologia ou biomedicina porque eu queria seguir a carreira científica. Então, foi um tema que sempre me interessou, e quando chegou no momento de escolher o tema do TCC, na época era um tema que estava, assim, na mídia. Teve um filme, Estrelas Além do Tempo, que lançou na época, que foi sobre cientistas negras que trabalharam na missão da NASA para levar o homem para o espaço. E eu vi que aquele tema era um tema muito relevante e que muitas vezes era pouco discutido pela mídia, pelas pessoas. Era um tema um pouco invisível. E eu quis falar sobre isso no documentário, e achei que o formato do documentário fosse a melhor escolha para poder realmente dar visibilidade e voz para essas mulheres. Massa. E o nome Physis? Por que esse nome? Então, o nome ele vem da mitologia grega e ele significa o princípio da evolução ou do progresso na natureza. E é um substantivo feminino. Então, quando eu encontrei esse nome, eu achei que definia perfeitamente o que eu queria passar com o documentário, que é como as mulheres são uma força na produção científica. E como você encontrou esse nome? No Google, pesquisando, assim, na hora de decidir o nome do documentário, eu estava muito na dúvida de como sintetizar isso, e comecei a procurar palavras, assim, porque eu não queria um nome grande, e encontrei Physis, e aí eu achei que definiu muito bem, assim. Uhum. Nossa. E entre as pesquisadoras entrevistadas no documentário Physis, são Constância Aires, Elielza Moura, Sônia Agostinho e Solange Rutz. Qual foi o motivo que levou você a entrevistar essas 4 mulheres? Então, na verdade, o processo de escolha das entrevistadas foi um pouco difícil, porque a gente não tem, vamos dizer, um banco de dados com mulheres cientistas, e principalmente assim, com mulheres cientistas em Pernambuco. Então, a escolha foi mais ou menos assim, as que eu encontrei. A Constância, eu já conhecia o trabalho dela, porque como ela descobriu que teve relevância na mídia, assim, ela saiu em destaque porque ela descobriu que a muriçoca comum transmitia o vírus da Zika. Então eu já conhecia o nome dela e queria entrevistá-la, até porque ela é chefe de um departamento na Fiocruz daqui, então ela tinha todo um cargo, assim, de destaque. As outras eu coloquei no Facebook e no Instagram pedindo indicação dos amigos, e também procurei no site da Federal, assim, nos departamentos, procurando quem eram as mulheres desses departamentos de ciências exatas e biológicas. E como não são muitas, foi fácil, assim, encontrar algumas referências e entrar em contato para ver se elas topavam dar entrevista sobre esse tema. Massa. E, Clarice, como foi o processo de produção do documentário e da pesquisa que deu origem a ele? Como eu só tinha 4 meses para fazer o documentário, porque foi o meu projeto de conclusão de curso, então foi um pouco corrido. A pesquisa eu usei muito da internet, e principalmente assim de matérias, e matérias que falavam de pesquisas, que falavam de cientistas, alguma produção de conteúdo que já tinha nessa linha. Tem um blog, né? Um blog e um grupo no Facebook, Mulheres na Ciência do Brasil, que elas publicam várias notícias sobre isso. Também tem um prêmio da L'Oréal para mulheres na ciência, que eles também produzem conteúdo relacionado a isso. Então, minha pesquisa para a produção do documentário foi muito
assim, nessas fontes mais independentes, entre aspas. Não foram, assim, livros, entendeu? Publicações científicas mesmo, porque você não tem conteúdo sobre isso. Assim, não sei como está hoje em dia, porque já tem 2 anos de documentário, mas na época você não tinha muita produção científica sobre isso. E por que você escolheu o formato documentário? Porque eu queria que essas mulheres aparecessem falando sobre as trajetórias dela. Assim, é um formato que eu gosto, eu sempre gostei de assistir documentários. Eu não tinha experiência em fazer documentários, mas eu quis encarar esse desafio porque eu achei que fosse a melhor maneira dessas mulheres, vamos dizer, serem protagonistas das histórias delas. Muito bom. E você falou que encontrou essas pesquisadoras indo lá no departamentos ou então pelo Facebook. Dentro dessa pesquisa que você fez para poder encontrá-las, você sentiu que o trabalho científico feminino ainda é pouco divulgado? Sim, é muito pouco divulgado. Na verdade, a gente tem um problema anterior ao trabalho científico feminino, que eu acho que a ciência, de maneira geral, no Brasil, ela é pouco divulgada e muito mal divulgada. Assim, a produção científica no Brasil, a gente não tem uma cultura de divulgar o que está sendo feito, nem de divulgar numa linguagem acessível para as pessoas. Então, realmente, só quando há uma pesquisa assim, de muita relevância social, que impacta diretamente na vida das pessoas, é que você vai ver aquilo na mídia. Sim, verdade. Nossa, e qual foi a importância desse trabalho para você e como você sente que importou para as mulheres entrevistadas? Como você sente que impactou na vida delas? Para mim, assim, eu fiquei muito feliz, foi uma realização, porque como é um tema que eu gosto e que acho muito relevante, quando eu vi o resultado do documentário, eu fiquei, poxa, consegui o que eu queria. E para as mulheres eu achei muito interessante, assim, porque eu não fiz nenhuma pré-entrevista com nenhuma. Então, no dia da gravação, foi que eu descobri se elas tinham ou não histórias interessantes com relação ao machismo. E foi interessante porque, assim, no que elas iam contando a história, elas iam percebendo que aquilo tinha sido um episódio, assim, de machismo, entendeu? Muitas vezes elas não se davam conta que o machismo tinha sido a causa daquilo. Que passa pelo momento de reflexão. Né? O momento de reflexão. Então, eu achei muito interessante. E aí, no dia de eu apresentar, de fazer a defesa do TCC, eu fiquei muito feliz, porque 4 das entrevistadas foram. Só não foi Sônia, que ela estava viajando, mas todas foram ver a defesa do documentário e assistir, e eu fiquei muito feliz, assim, com a presença delas. Achei que elas mostraram que aquilo realmente significou, assim, para elas. E qual foi a parte mais marcante, assim, de todo o processo? Eu acho que o momento, assim, que elas falavam de episódios que eram claramente machistas. Porque, às vezes, a gente tem um machismo mais velado, né? Que a gente vive numa sociedade que o machismo está na estrutura, então, muitas vezes, é velado. Por isso que, muitas vezes, as mulheres não percebem que estão sofrendo machismo. Mas, alguns episódios que elas relatavam situações, assim, mais explícitas, tipo o corte da bolsa de uma das entrevistadas, porque o marido dela já tinha terminado, então iam cortar a bolsa para ela voltar para o Brasil. E também episódios de gritarem em reunião com a Constância, que é chefe do departamento. Acho que esses foram os que mais me impactaram, assim. Certo. E você está ouvindo o Amplitude 88, que hoje conversa com Clarice Guimarães, graduada em jornalismo pela UFPE. Agora vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa. São 10 horas e 42 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, AM 820 kHz. Rádio Universitária Paulo Freire, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Você sabia que seu direito de ser diferente é garantido pela Constituição? O artigo 5º afirma que todos são iguais perante a lei. Cada pessoa deve ser respeitada, independentemente da cor, da raça, da etnia, da orientação sexual, da religião, da opinião política e da condição social. Todas as pessoas serão tratadas igualmente no Brasil. Conheça seus direitos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente vai conversar agora com a professora Eliette Santiago, que é professora do Centro de Educação da UFPE. Professora Eliette, desde a campanha eleitoral, o então candidato Bolsonaro promete, usando as palavras dele, varrer, entre aspas, Paulo Freire da educação. A senhora acredita que isso é possível? Olha, eu acho que isso pode reduzir o vigor, mas não acho que a gente possa varrer ideias.
Acho que ideias, elas são para serem pensadas, distribuídas, vividas, vivenciadas. Estamos de volta com a Aptitude 88, o programa Delas na Ciência, aqui na Rádio Paulo Freire. Hoje a gente conversa com Clarice Guimarães, jornalista formada pelo UFPE e produtora do documentário Fizz. São duas Clarices hoje, tá, gente? Uma Sim. entrevistando e uma falando. Clarice Rabelo e Clarice Guimarães como convidada. É, exatamente. E no primeiro bloco falamos um pouco sobre o processo de produção do documentário Fizz. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. Clarice, em seu documentário você notou quais são as principais maneiras que o machismo prejudica a pesquisa científica feita por mulheres? Você poderia falar sobre essas maneiras? Sim, eu acho que desde o começo, assim, na infância, o machismo prejudica, porque existem pesquisas que mostram que a partir dos 6 anos as meninas já começam a se achar menos inteligentes do que os meninos e começam a reproduzir isso, por exemplo, em brincadeiras de histórias que elas contam e colocam os meninos como os protagonistas inteligentes e com sucesso da história. Então, assim, é uma construção social da gente achar que áreas como ciências biológicas, ciências exatas, são difíceis para as mulheres, que elas não têm capacidade para isso. Então, é uma falta de incentivo que começa desde cedo. E acho que durante a graduação, mestrado, durante a carreira científica, as mulheres que escolhem seguir essa carreira, elas passam por vários momentos de serem desestimuladas. No meu documentário tem uma fala da Constância Aires, que ela relata que quando ela descobriu que estava grávida, ela estava no fim da graduação e ela queria tentar a seleção de mestrado. E o orientador dela disse que ela não devia tentar porque ela estava grávida e ela não ia conseguir fazer o mestrado grávida, ou depois que tivesse filhos ela ia acabar largando o mestrado. E ela disse, não, eu vou fazer a seleção, eu estou preparada, e ela passou em primeiro lugar na seleção. Então, assim, é toda uma estrutura que desmotiva as mulheres a tentarem essa carreira. De fato, é uma coisa que começa muito cedo, né? Porque você pega, por exemplo, os brinquedos infantis. O brinquedo da menina é sempre de casinha, Cuidar da casa, doméstico. Rosa. E os meninos são mais estimulantes. São Lego, que existe todo um raciocínio lógico. Lego, são carrinhos, aventureiros. Carros, bola. São coisas construção, que- né? Exatamente. Você coloca os meninos para construírem Coisas vários... que incentivam carreiras, incentivam um pensamento, enfim. E as mulheres geralmente vão para a área doméstica, né? O que é bem Exatamente. triste. O que também ajuda E desmotivador também. o que é desmotivador, exatamente. E dentre essas coisas, assim, que a gente está conversando, sobre essas maneiras que o machismo afeta, o que você acha ser possível para mudar essa realidade? Eu acho que, analisando a realidade brasileira, que a produção científica no Brasil ela é feita principalmente pelas universidades públicas. Aqui no Brasil a gente não tem uma cultura assim, de carreira científica como profissão. A ciência no Brasil, a pessoa que quer ser cientista, não existe a profissão cientista. Você tem que ser professor para poder fazer suas pesquisas enquanto você é professor. Então, acho que o primeiro incentivo é você criar mais institutos que sejam realmente assim, focados em pesquisas científicas. Que a pessoa que faz ciência ela possa ter a profissão cientista. Que ela não tem que ser professor para poder ser cientista, entendeu? É uma coisa que a gente ainda precisa evoluir bastante. E o que, às vezes, isso acaba prejudicando a própria carreira dos professores, né? Porque a gente tem exatamente. professores que são ótimos pesquisadores, E que mas são não têm péssimos didática. professores, exatamente, exatamente. porque ele não queria ser professor. Ele foi obrigado pela estrutura a ser professor para poder produzir ciência. Entendeu? É uma Ou então problemática, muitas né? vezes vai pelo salário também. Porque é uma questão de interesse. Exatamente. Como você não tem a profissão, manter, né? Então você tem que se manter de alguma forma. E aí muitas vezes os pesquisadores viram professores por causa disso. Porque a questão da ciência assim, exata e biológica ela é diferente das ciências humanas. Porque, por exemplo, não que isso seja certo, mas eu sou jornalista. Se eu quiser fazer um mestrado, eu vou me matar para isso, mas eu vou conseguir fazer o mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Porque a gente sabe que as bolsas de mestrado e doutorado no Brasil são uma vergonha. Ninguém se sustenta sozinho com R$1.500, E R$2.500. pouquíssimas pessoas ganham também, né? E agora é que pouquíssimas pessoas vão ganhar, entendeu? Então, é muito difícil. Então, eu posso acumular a profissão de jornalista
com um mestrado. Mas a pessoa que ela faz pesquisa, ela tem que passar o dia no laboratório, assim, muitas vezes. Sim. Ela não tem como ter outro trabalho para fazer o mestrado ou o doutorado dela. Exatamente. E olha, no Facebook nós tivemos comentário na live de Adriana Santana, que ela comentou: pense no orgulho desta moça Clarice Guimarães. E ela também enviou a seguinte pergunta: no jornalismo sempre buscamos mudar o mundo de alguma forma, por mais utópico que isso seja. Para Clarice, a ideia do projeto era modificar de alguma forma a realidade de tanta desigualdade entre gêneros na ciência? Sim, era exatamente essa, porque eu acredito nessa missão de jornalismo, né, que é você tanto trazer atenção para temas que estão sendo poucos discutidos na sociedade, como promover a conscientização das pessoas, essa transformação, né? E acho que o processo de transformação, de você acabar com o machismo na sociedade, é muito disso, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que ir transformando a consciência das pessoas aos poucos. E acho que esse foi um dos principais objetivos do meu documentário. Massa. E olha, a Adriana Santana também comentou o seguinte: ouvi o mesmo que Constância, fiz mestrado com uma bebê e trabalhando 3 turnos. Na seleção do doutorado, com minha segunda filha com 2 meses, escutei da banca se ter filho não seria um empecilho. Fui a primeira da turma a defender a tese. O machismo é estrutural e ainda sobrevive na academia. Exatamente. Sim, primeiro agradecer a Adriana, que ela foi minha orientadora do documentário, maravilhosa, assim, amo demais. E acho que é muito isso, a maternidade é uma questão a mais, é dessas dificuldades que as mulheres enfrentam, né? Porque em qualquer área, isso não é só na carreira científica, a mulher, se ela quiser ter filhos, ela vai ter que abdicar da vida profissional dela. Isso ainda é uma realidade no Brasil, porque a gente não tem creches públicas, né? Então, você pagar uma babá também é muito caro. A gente tem uma licença maternidade no Brasil, que eu acredito o máximo são de 6 meses. Então, muitas mulheres, elas interrompem a vida profissional para poder se dedicar aos filhos. E no documentário, a própria Constância também fala isso, que ela teve alunas que desistiram de seguir a carreira acadêmica e disseram: não, vou fazer um concurso de técnica porque eu quero casar e quero ter filhos. Sim, acontece algumas vezes. William? Então, além das barreiras, como o preconceito e a falta de incentivo às mulheres na ciência, também sofrem com o efeito Matilda. Exatamente. Vale lembrar que esse nome foi cunhado pela historiadora Margaret Roster, em homenagem à ativista pelos direitos humanos pelos direitos das mulheres, Matilda Joslyn Gray. Pois é, o efeito acontece quando trabalhos e descobertas científicas feitas por mulheres são atribuídas a pesquisadores homens, tendo a sua participação diminuída ou completamente negada. Clarice, a gente falou aqui sobre o efeito Matilda, né, que é um termo bem interessante nesse quesito das mulheres na ciência. E no seu documentário, você encontrou com alguma cientista que foi vítima do efeito Matilda de alguma forma? A Solange, ela não foi, assim, do efeito Matilda clássico. Mas como ela tem um sobrenome, que é um sobrenome que muitas vezes é relacionado a homens, ela relatou que já aconteceu, assim, das pessoas falarem: não use esse sobrenome porque vão achar que você é um homem e aí seu artigo vai ser mais valorizado. Ou então, publique o artigo com o nome do seu orientador, ou então do seu marido, que o marido dela na época também era pesquisador, porque o seu artigo vai ser mais... vai ter mais relevância, vai ser mais valorizado, porque se você colocar o nome de mulher, as pessoas não vão achar que é bom. Então teve um pouco disso assim. E também teve alguns relatos não do efeito Matilda, mas do mansplaining, que é quando um homem interrompe a mulher para explicar alguma coisa que ela já tem o domínio, né? E teve até um episódio recente agora, que é o pessoal compartilhando nas redes sociais disso, de uma cientista que ela foi interrompida numa palestra por um homem que ele foi questionar o que ela estava falando usando um artigo de referência. E o artigo de referência era ela que tinha escrito. Isso acontece muito na ciência, porque como você só coloca o sobrenome no artigo, muitas vezes a pessoa não identifica o gênero de quem escreveu. E aí acontece ser uma mulher que escreveu e as pessoas acharem que foi um homem. Por causa do sobrenome, né? Por causa do sobrenome, porque é o sobrenome que aparece. Então você, assim, no primeiro momento você não tem como saber. Você acha certo as pessoas serem identificadas apenas pelo sobrenome e não pelo próprio nome? Eu acho complicado, né? Assim, é uma regra
da ciência, da ABNT, não sei, mundial, mas é complicado, acho que principalmente quando você vai para esse viés de gênero, né? Porque sobrenome não identifica você. É o seu nome. E há sobrenomes muito populares e alguns pouco conhecidos também. Conhecidos. E entre as entrevistadas do documentário Fizes, tivemos Constância Aires, Eliasa Moura, Sônia Agostinho e Solange Rutz. Qual delas foi a que você mais se identificou e por quê? Eu acho assim, a que eu mais me identifiquei talvez tenha sido a Solange, porque ela é um pouco parecida comigo, assim, na questão de ser tímida, mas quando ela fala, ela afirmava as coisas com muita convicção, assim, das situações, do machismo que ela passou. E acho que a história que eu mais admirei, assim, talvez tenha sido a da Sônia, que ela é a única pesquisadora negra do documentário. E, assim, é uma história de superação, porque o pai dela era motorista da universidade, entendeu? E ela começou fazendo um técnico, depois ela foi para graduação e conseguiu fazer um doutorado, acho que mestrado, doutorado, entendeu? Fez o doutorado fora. E isso também por causa de incentivo de outras mulheres. E ela sofreu muito no departamento, tanto pela questão de ser mulher, como a questão da origem humilde e da cor, né? E foi, assim, eu fiquei muito feliz de ter a fala dela no documentário, que eu corri atrás quando eu percebi que só tinha mulheres brancas falando no documentário. Eu disse, não, eu preciso colocar uma pesquisadora negra falando, que é outro recorte também problemático das mulheres na ciência. E qual a importância das mulheres dentro da universidade produzindo ciência no Brasil? Acho que toda, né? Nós somos maioria, assim, na sociedade e a ciência, ela é por mais que não seja no Brasil atualmente, ela é um pilar fundamental de um país em desenvolvimento. Se você é um país que não busca incentivar a sua produção científica, seu desenvolvimento, você não vai evoluir. E as mulheres, elas precisam estar nesse lugar de destaque. Tem muitas mulheres que querem estar nesse espaço de pesquisa e produção científica e muitas vezes não conseguem por causa da estrutura machista. Exatamente, né? A gente sabe que a universidade pública tem uma importância muito grande na produção científica e as mulheres também, e precisa mais ainda delas nessa produção, né? E o Amplitude 88, o programa dela na ciência, está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, minha xará, Clarice, a graduada em jornalismo pela UFPE e produtora do documentário Fizes, Clarice Guimarães. Muito obrigada, Clarice. Obrigada a vocês pelo convite. Muito lisonjeada de estar aqui nesse programa da Universidade Pública. E quem quiser assistir o documentário, onde podemos encontrar? O documentário está disponível no YouTube como Fizes Substantivo Feminino. E está disponível, quem quiser assistir, reassistir. Eu recebi alguns e-mails e uma resposta, assim, muito legal das pessoas que assistiram, né? Muitas pesquisadoras falando que realmente aquilo era uma realidade e que era muito importante e aquilo está sendo discutido. Para quem quiser procurar, Fizes se escreve P-H-Y-S-I-S. Fizes, que se pronuncia. E também a gente quer agradecer a quem nos acompanhou pela frequência M820 kHz ou pela live no Facebook. Não se esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook e também no YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da UFPE, Clarice Rabelo, Humberto Cassimiro, Marcela Dourado e William Araújo. O programa de hoje teve a minha apresentação, Clarice Rabelo, e a minha, William Araújo. Nos trabalhos técnicos, Humberto Cassimiro e Marcela Dourado. E nas redes sociais, Catarina Polônio. Exatamente. Supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Adriana Santana. E da coordenadora operacional da Rádio Universitária Paulo Freire, Catarina Polônio, que fez aniversário essa semana. Parabéns, Catarina. Feliz aniversário atrasado, Catarina. Ela não avisou a ninguém, mas agora está tornando público, agora, né? Todo mundo sabe que o aniversário dela foi terça-feira. Parabéns. A música tema do programa é a faixa Creative Minds, do Ben Sound. O Amplitude 88 volta na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. Fiquem agora com o programa Fora da Curva. Tenham um bom dia. O nome Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada, e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie.